Muito boa tarde, muito boa tarde, muito boa tarde, meu povo! Pelo menos agora, nesse momento que eu estou aqui trazendo essa gravação pra gente, são 2h40 da tarde, vão dar quase 2h40 da tarde. Me hidratar, que a voz tá ruimzinha, já que dei aula a madrugada toda, cara. Tava no aulão massa aí com a galera do nosso presencial, o que a gente chama de plantão MED, junto com os nossos parceiros lá no Clube do Fera, o melhor lugar do mundo para você, com as melhores isoladas, Capitão Químico, Momento Física, Lógico e Biologia Marinho, todas elas formando o Natureza CDF pra gente. Meu povo, seguinte, hoje, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, concluir a nossa fala a respeito, tá certo? Da parte de movimento uniforme. Concluindo a nossa fala a respeito do movimento uniforme, a gente vai dar prosseguimento, tá certo? Na próxima videoaula, falando a respeito daquilo que a gente chama de movimento uniformemente variado. Então, vamos ser deveras felizes, tá? E vamos aí falar um pouquinho sobre o movimento uniforme com algumas aplicações que são importantes, interessantes, práticas, e vamos embora que vai dar tudo certo. Show? Galera, vamos comigo aqui. Eu quero, tá certo? Que a gente faça aqui o complemento falando de uma coisa extremamente importante, que vai ter uma aplicabilidade logo em seguida aqui em algo que eu vou falar com vocês, que é a parte de ultrapassagens, certo? A parte de ultrapassagens é extremamente relevante, porque a questão ela pode perguntar algumas coisas para vocês que são importantes, são interessantes, e aí a gente vai ver a aplicação disso dentro de uma questão para a gente aqui, certo? Então, olha lá. Primeira coisa que você tem que entender. O que é a velocidade relativa, Marquinhos? A velocidade relativa é a velocidade que um corpo tem em relação ao outro. É isso, tá? E aí, levando em consideração a velocidade de um corpo em relação ao outro, eu preciso considerar, o intuito desses corpos está sendo um ir contra o outro, ou o intuito desses corpos está sendo, nesse caso, eles simplesmente, de certa forma, está indo ao encontro do outro, mas no mesmo sentido. Tá? Deixa eu reformular a parada. Então, eles estão indo um contra o outro, tá? No intuito de sentidos opostos, ou eles estão indo um de encontro ao outro, tentando alcançá-lo, ou esse se afastando desse outro aqui, no intuito aí de ir cada vez mais ficando distante dele. Então, é isso aí que a gente vai tentar analisar em cada situação. A gente vai analisar isso dentro do que a gente chama de velocidade relativa. O que é a velocidade relativa, Marquinhos? A velocidade relativa é a velocidade que um corpo tem em relação ao outro, de acordo com as velocidades que eles têm. Por exemplo, vamos dizer aqui, tá certo? Que eu vou considerar que esses corpos estejam em sentidos iguais. Então eu tenho aqui, esse primeiro corpo. Eita, meu Deus. Estou aqui com um pincel gigantesco aqui pra gente. Deixa eu mudar. Pronto. Eu tenho aqui um primeiro corpo, que eu vou chamar ele de corpo A, certo? E esse corpo A, ele tem uma velocidade V. Aí eu tenho um outro ali na frente, tá certo? Que é o VB. Ele tem uma velocidade B ali, tá? Veja aqui. Se a velocidade de B for maior que a de A, B vai estar se afastando de A. Se a velocidade de A for maior que a velocidade de B, A vai estar chegando mais próximo a B, vai ultrapassar e depois de um tempo vai se afastar, tá certo? Então, peraí. Simplesmente, eu posso entender que é aquilo que um corpo tem de velocidade em relação ao outro no intuito de se aproximar, se afastar, ou simplesmente nenhum dos dois, certo? Manter a mesma distância. Por quê? Porque a velocidade relativa em sentidos iguais é para a gente a subtração das velocidades. Vamos imaginar a seguinte situação, que o corpo A ele tem 100 km por hora. E o corpo B, ele tem 80 km por hora. Isso quer dizer o quê?
Pô, vamos pensar de forma cotidiana mesmo, dia a dia, sem enrolar demais. Isso quer dizer que o corpo A ele se aproxima do corpo B com uma velocidade de 20 km por hora. É isso. O corpo A se aproxima do corpo B com uma velocidade de 20 km por hora. É isso. Ah, beleza, professor, entendi. Aí então eu posso dizer, nesse caso, que A vai alcançar B, vai ultrapassar B e vai agora se afastar de B com 20 km por hora. É claro, mantendo essas intensidades, esses valores de velocidade, essas velocidades constantes. Então, a velocidade é mais nada menos do que VA menos o VB, certo? A velocidade do primeiro menos a velocidade do segundo. Aí você vai dizer, Marquinhos, por que você colocou um módulo aí? Gente, porque aqui só vai me importar a ideia dos valores. Então, se VA fosse o 80 e VB fosse o de 100, quando você fosse calcular isso aí, ia dar menos 20. Mas, pô, bateu aqueles mesmos 20, eu só me preocupo ali com o valor. Você entender, então, que, na verdade, o corpo B era quem estava se afastando de A com uma velocidade de 20 km por hora. Tá certo? Então, é basicamente isso aí que a gente tem em ideia da velocidade relativa. Pô, Marquinhos, beleza. Mas e se os sentidos forem iguais? Opostos? Isso aqui é para sentido igual. Mas se os sentidos forem opostos? Gente, pensa. Se os sentidos são opostos, eles estão os dois colaborando para o encontro. E depois do encontro, os dois estão colaborando para eles se afastarem, tá? Então, como os dois colaboram, a gente diz assim, ó. A gente diz que a velocidade relativa ela vai ser a velocidade do corpo A mais a velocidade do corpo B. Porque os dois estão colaborando tanto para o encontro quanto para o afastamento um do outro, certo? Então, olha, se os sentidos são sentidos opostos, vou até representar as velocidades aqui, ó, VA, e a outra velocidade aqui, ó, a VB, certo? Se os sentidos são iguais, você simplesmente subtrai um pelo outro. Agora, se os sentidos são sentidos opostos, você simplesmente soma essas duas velocidades, tá? Aqui nos sentidos opostos, os dois contribuem para o encontro, tá certo? Ou os dois contribuem para a continuidade do afastamento aí, tá? Velocidade relativa é isso. Tá, Marquinhos? Beleza. Dá um gole d'água aqui que eu tô meio virado. Show de bola, tranquilidade total em relação a isso. Mas aonde que eu vou conseguir visualizar isso? A gente consegue visualizar isso numa situação que a gente chama de situação de ultrapassagem, como eu estava falando para vocês aí, na hora que eu estava explicando sobre essa parte teórica. Vamos supor que eu quero analisar uma certa ultrapassagem. A ultrapassagem ali, no caso eu representei com essa imagem, né, de uma corveta através, a ultrapassagem de uma corveta em relação à fragata, tá? Tá, Marquinhos, beleza. O que é que vai acontecer aí? Aqui, gente, é o seguinte, eu preciso considerar duas coisas e eu vou encontrar aquilo que a questão está me pedindo. Nós vamos fazer um modelo de questão sobre isso aqui. Mas é o seguinte, sempre que você tiver alguma questão que fala que é uma ultrapassagem e quer saber qual é o tempo de ultrapassagem, ela quer saber qual é a soma dos comprimentos dos corpos envolvidos, você vai fazer isso aqui. Ó. Essa corveta, ela tem um comprimento. Ela tem um certo tamanho. Então tá aqui o comprimento da corveta, tá? E a fragata, ela também tem um certo tamanho. Tá aqui, ó. Nós temos o comprimento da fragata, beleza? A gente pode considerar como se a corveta estivesse exatamente com a sua frente alinhada com a traseira da fragata. Mas para poder considerar isso, eu preciso considerar a velocidade relativa. Então, ó, a gente diz o seguinte, a gente diz que para poder fazer essa velocidade relativa, seria no caso, então, a velocidade da corveta que está tentando ali, tá certo? Alcançar a fragata, menos a velocidade da fragata. Lembra que é uma ultrapassagem. Como é uma ultrapassagem, tá certo?
aquele que vem lá atrás ele vai ter uma velocidade maior em relação àquele que está ali na frente. Então a velocidade relativa eu consigo calcular assim. É como se nesse caso os dois tivessem o mesmo sentido. Ó. Aqui velocidade da fragata e aqui a velocidade da corveta. Tá, professor, até aí eu estou sentindo que você está me enrolando, é só balela. Não. O que você vai fazer? Você vai fazer exatamente isso aqui, ó. Se liga aqui. A velocidade relativa entre os corpos é igual à somatória dos comprimentos desses corpos. Então aqui, nessa situação aí, seria o comprimento da corveta mais o comprimento da fragata, dividido pelo tempo que demora para essa ultrapassagem acontecer. O que as questões, elas gostam normalmente de pedir para mim, Marquinhos? Elas gostam de pedir para você duas coisas. Ou ela vai te pedir a somatória dos comprimentos dos corpos envolvidos, tá? Ou ela vai te pedir, tá certo? Qual é o tempo que demora para essa ultrapassagem. Dificilmente ela vai te pedir qual é o valor da velocidade relativa. Ela vai te dar as velocidades para você lembrar que você precisa fazer velocidade relativa. Ela vai te dar os comprimentos para você lembrar que precisa somar e vai pedir o tempo. Ou ela vai te dar o tempo que demorou para um ultrapassar o outro, vai te dar as velocidades para você fazer a relativa e vai pedir a soma aí dos comprimentos desses corpos. Aqui eu coloquei comprimento da corveta mais o comprimento da fragata, porque foi o desenho que eu coloquei aí pra gente, tá? Mas pode ser qualquer outra situação, como é que eu vou mostrar para vocês agora numa questão, tá certo? Que não foi do Enem, mas ela sim, é muito modelo Enem, tá certo? Vamos seguir essa paradinha aqui e vamos ver o que essa bonitona ela nos diz, tá? Que é essa questão 2. Ela vai dizer bem assim pra gente, ó. Uma ambulância, numa situação de emergência, ultrapassa um caminhão que se move no mesmo sentido, em um trecho de estrada retilíneo e plano. Vou tomar um gole d'água aqui, pelo amor de Deus. Olha o que ele diz, certo? Que a ambulância, numa situação de emergência. Boy, deixa eu dizer uma coisa, isso aqui é muito Enem. Não é do Enem, mas é muito. Hoje mesmo eu tava indo resolver um negócio de manhã ali, e aí, pô, tava uma fila de carro absurda num lugar que normalmente não tem essa fila, e veio uma ambulância, do nada a ambulância apareceu, efeito Doppler também, né, a gente vai ver isso depois, e ela precisou ligar a sirene para poder fazer a ultrapassagem da galera. Então, pô, muito cotidiano isso. Aí diz assim, ó, ultrapassa um caminhão, eita, então ele já me disse uma coisa relevante, ultrapassa um caminhão que se move no mesmo sentido, certo? Em um trecho de estrada retilíneo e plano. A ambulância, a velocidade de 98 km por hora, então eu vou colocar aqui, ó, a ambulância, eu vou continuar colocando aqui de vermelhinho. A ambulância com essa velocidade ultrapassa o caminhão em 5 segundos. Lembra que eu falei há pouco tempo? Ele vai te dar as velocidades, ele vai te entregar o tempo e ele vai pedir alguma outra coisa. Eita, Marquinhos, mas ele não deu a velocidade do caminhão, ele vai dar agora, presta atenção. Durante a ultrapassagem, a ambulância e o caminhão mantêm suas velocidades constantes, importante, para fazer aquilo que eu acabei de falar para vocês. Os dois corpos precisam manter velocidades constantes, isso é muito importante. Aí ele segue dizendo assim, ó, sabendo que o caminhão trafega com velocidade igual ao limite permitido na estrada, que é de 80 km por hora, calcule a soma dos comprimentos do caminhão e da ambulância. Se as velocidades são constantes, se ele te disse a velocidade dos dois, e se ele te deu o tempo de ultrapassagem, ele vai te pedir a somatória dos comprimentos dele. E aí você calcula com aquilo simples que a gente acabou de ver. Como assim, Marquinhos? Ó, olha para cá. A gente faz isso aqui, ó. Velocidade relativa vai ser a soma dos comprimentos. Gente, quais são os corpos envolvidos? Ambulância, comprimento da ambulância, mais o comprimento do caminhão. Tudo isso dividido pelo tempo da ultrapassagem. Pô, não tem medo de ser feliz, não. Olha pra cá, chega, vem pro braço. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Marquinhos, e qual vai ser a velocidade relativa? Vamos se preocupar com isso agora. A velocidade relativa
ela é pra gente o seguinte, ó, velocidade da ambulância que tá vindo lá atrás, menos a velocidade do caminhão que tá ali na frente. A velocidade da ambulância, ele disse pra gente que ela era de 98 km por hora. E a do caminhão era a limite da estrada, que era 80. Então a velocidade relativa, ela é pra gente de 18 km por hora. Até aqui, a gente não precisa ter medo de ser feliz. Por quê, Marquinhos? Porque não tem nenhum problema. Até aqui tá tudo certo. Só que o BO vai começar a aparecer agora. Por quê? Olha para as alternativas. Ele está pedindo tudo em metros. Olha para o tempo que ele te entregou. Ele te deu um tempo em segundos. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar isso aqui para metro por segundo. E aí, você lembra que quilômetro é bem maior que metro, então para voltar eu tenho que dividir. Eu vou dividir isso aqui por 3,6. Ou melhor, o que você pode fazer? Você pode lembrar, para trabalhar com as proporções, que 5 metros por segundo é 18 km por hora. Então, você vai encontrar que a velocidade relativa em metros por segundo, ela é de 5 metros por segundo. Galera, isso aqui é o que vai fazer a gente ser feliz. Pega isso aqui e corre para os braços da sua mãe, porque já deu certo, você foi aprovado. Olha o que vai acontecer, minha elite. Olha para cá, ó. A gente vai jogar 5, que é a velocidade relativa. Eu quero a soma dos comprimentos. Então é o comprimento A mais o comprimento C, que é o do caminhão. Tudo isso dividido pelo tempo de ultrapassagem, que a questão me diz que foi de 5 segundos. Como a velocidade está em metros por segundo e eu também tenho um tempo em segundos, já era, galerinha, sem medo de ser feliz. Acabou a questão. Esse 5, ele passa para o outro lado, multiplicando. E aí o que vai acontecer aqui? A gente sabe então que o comprimento de A mais o comprimento C, ou seja, o comprimento da ambulância mais o comprimento do caminhão, vai acabar sendo 5 vezes 5. A gente vai achar que isso aí vai ser de 25 metros. Cara, que coisa linda, velho. É claro que eu fiz isso aqui com muita vagareza e com muita calma, que é para vocês poderem entender, certo? Mas, pô, isso aqui é muito lindo. Muito, mas muito lindo. Se você lembra dessas relações, já era. Você resolve a questão assim, ó. Certo? Sem medo de ser feliz, é um estalar de dedos, beleza? Então, ó, trazendo a questão para um amplo aí para vocês, saindo da